Nós continuamos. O regime dos Estados Unidos continua colaborando e conspirando com a máfia, com os narcotraficantes da América Latina. São os presidentes dos países latino-americanos de direita, como o Equador e Honduras. Dá uma olhada na nossa última reportagem, escrita e produzida por Oscar Leon, sobre o Honduras Gate, que é o maior escândalo que a mídia americana não está cobrindo. E agora surgiram novos áudios vazados, obtidos por um veículo chamado Diário Red, que mostram que o governo Trump está trabalhando com Juan Orlando Hernández, um narcotraficante condenado e ex-presidente de Honduras, que foi condenado por contrabandear 200 toneladas de cocaína para os Estados Unidos e foi perdoado por Donald Trump em dezembro do ano passado. Eles estão trabalhando com ele para montar uma nova máquina de difamação na mídia, para atacar os governos de esquerda da Colômbia, do México e do Brasil, e para realizar operações parecidas com esquadrões da morte, para esmagar a esquerda nos países que eles controlam. E isso já vem acontecendo no Equador e em Honduras. É um grande escândalo. Todos os vazamentos estão aí, com o próprio Hernández explicando tudo e dizendo: temos que obedecer cegamente ao Trump. E quem bancou o dinheiro? Segundo Hernández, fontes israelenses, Israel está atuando como intermediário para que os Estados Unidos continuem colaborando com a máfia aqui, do mesmo jeito que a máfia ajudou a criar Israel. O pesquisador Aaron Good chama isso de... eu esqueci o termo exato que ele usa, mas é uma expressão bem marcante para esse tipo de máfia global. Ele usa essa ideia para ajudar a explicar o assassinato do JFK. Mas eu acho que, já que eu mencionei o Meyer Lansky, vale lembrar, o Lansky tinha um cassino em Havana, que ele estava construindo, o Hotel Riviera. Ele investiu todo o dinheiro dele ali. Eu cheguei a tomar um mojito nesse bar, e o Lansky acabou sendo expulso de Cuba. Dá para ver isso retratado em O Poderoso Chefão, o Hyman Roth sendo expulso de Cuba enquanto acontece uma revolução popular. E aquilo basicamente marcou o fim do Lansky. Depois disso, ele meio que se aposentou, porque tinha colocado uma fortuna no Riviera. Era um hotel lindíssimo, aliás, e o bar é feito de madeira de mogno. Os Estados Unidos estão tentando voltar e trazer a máfia de volta para Cuba, fazendo o povo cubano passar fome e falta de energia. A gente publicou um relatório sobre Cuba. O Danny Shaw percorreu a ilha, viveu como os cubanos vivem e mostrou que provavelmente há mortes em excesso e despovoamento. As pessoas não conseguem ir de uma cidade para outra porque os Estados Unidos cortaram o fornecimento de combustível, impedindo, obviamente, que a Venezuela envie petróleo para lá. E olha, é quase como uma política genocida. E agora o Departamento de Estado, o Marco Rubio, que está à frente dessa política, está dizendo para Cuba que não pode receber ajuda humanitária a menos que aceite as condições de mudança de regime impostas por eles. Aí, de forma bem estranha, o John Ratcliffe, diretor da CIA, aparece em Havana. São imagens, eu diria, bem perturbadoras, Aaron. I would say disturbing images here, Aaron. E o jeito que eles anunciaram isso, simplesmente tweetando Havana, Cuba, como se fosse algo banal, é tão irritante, porque eles estão exibindo o fato de que estão deixando o país passar fome, sufocando o povo. E ainda assim, Cuba é obrigada a receber o diretor da CIA, a mesma agência que tenta destruir o país há décadas e mais décadas. É absurdo, e eles fazem questão de mostrar que estão no comando, do mesmo jeito que gostam de fazer na Venezuela. É uma situação parecida. Acho que o Ratcliffe também foi para a Venezuela, né? Sim, ele foi. Quer dizer, ele foi um dos primeiros a aparecer para se encontrar com a Delcy Rodrigues. Então, é só uma forma de mostrar que eles estão no comando. E olha, será que a gente devia falar sobre isso? Eu acho que ainda não aconteceu, mas tem gente comentando sobre uma possível acusação contra o Raul Castro. Sim,
Eu acho que isso vai acontecer. Precisa ir para um júri federal, que vai fazer o que o Departamento de Justiça quiser. Mas isso é a CBS. Claro que a CBS entende, porque é aquela rede de mídia tradicional que foi comprada para divulgar a mensagem do governo Trump junto com Israel. Mas a Jennifer Jacobs parece ser uma das repórteres de verdade deles. Os Estados Unidos estão tomando medidas para indiciar Raul Castro, o ex-presidente de Cuba, de 94 anos, irmão do Fidel, em conexão com a derrubada de aviões há 30 anos. Aqueles eram os aviões dos Irmãos ao Resgate. A acusação deve se concentrar no abate, em 1996, de aviões operados pelo chamado Grupo Humanitário Irmãos ao Resgate. E eu destaquei que os Irmãos ao Resgate não eram um grupo humanitário. Era um grupo mercenário, apoiado pela CIA, que estava envolvido com uma rede terrorista que vinha cometendo crimes em Cuba há décadas. O Brothers to the Rescue funcionava sob a supervisão da CANF, que por sua vez surgiu de organizações guerrilheiras militantes envolvidas na Operação da Baía dos Porcos e provavelmente no assassinato de JFK. O que a CIA fez foi o seguinte: quando todos esses exilados ligados ao terrorismo foram parar nos Estados Unidos, especialmente no sul da Flórida, eles criaram pequenas organizações de ajuda para dar alguma ocupação a essas pessoas, para evitar que houvesse reação, para que não começassem a cometer crimes dentro do país ou a tentar novos ataques terroristas. Mas depois, a própria CIA, sob o comando de George H.W. Bush, passou a autorizar ataques terroristas em Cuba, incluindo explosões em hotéis e resorts cubanos. Bombings of hotels, Cuban resorts. These terrorist groups wanted to stop tourism to Cuba. Esses grupos terroristas queriam acabar com o turismo em Cuba, então atiraram em praias cubanas. Mataram muita gente. E depois veio o ato mais conhecido, o atentado contra o voo 455 da Cubana, feito por Luis Posada Carriles e Orlando Bosch, ambos conhecidos e confirmados como agentes da CIA. 73 pessoas morreram naquele voo para Barbados. Eu não pude ir. Teve uma cerimônia há alguns anos em Barbados, perto da praia. Todo o governo barbadiano participou. Acho que a primeira-ministra, Mia Mottley, também esteve presente para homenagear as vítimas, porque o avião caiu bem perto da costa. Foi uma tragédia enorme para todo o Caribe. Acho que a equipe norte-coreana de esgrima estava naquele voo. As bombas foram colocadas na Venezuela. Bosch e Carriles acabaram sendo absolvidos por uma questão técnica lá na Venezuela. E então eles seguiram vivendo o resto da vida como homens livres nos Estados Unidos, protegidos da justiça pelo ex-diretor da CIA, George H.W. Bush, pelo filho dele, Jeb Bush, que era governador da Flórida, e pela máfia de Miami, o chamado Complexo Industrial Gusano. Em 1983, a cidade de Miami, sob seu primeiro prefeito latino, declarou o Dia de Orlando Bosch para homenagear um desses terroristas. E eles morreram já idosos, em suas casas no sul da Flórida. E agora a CIA está acusando Raul Castro de defender o próprio país dessa rede terrorista, que violava o espaço aéreo e a soberania de Cuba e ameaçava seus cidadãos. Quer dizer, é uma farsa completa. E o terrorismo continua. O bloqueio contra Cuba é um terrorismo econômico, que mata um número incalculável de pessoas todos os dias. Voltando à derrubada do avião dos Irmãos ao Resgate, pelo qual o Castro pode acabar sendo indiciado, eu tenho quase certeza de que isso levou o Clinton a assinar a Lei Helms-Burton, né? E isso acabou intensificando o embargo dos Estados Unidos contra Cuba. Então veja só, esses voos provocativos, Cuba se defende, e aí os Estados Unidos respondem aumentando, ou melhor, tornando ainda mais cruel, um bloqueio, um embargo, que já era sádico. E o Trump, desde que chegou ao poder, levou isso a outro nível. Ele passou a aplicar partes da Helms-Burton que antes tinham sido deixadas de lado justamente por serem cruéis demais, mas agora estão levando isso ainda mais longe. E é por isso que a ilha está numa situação tão desesperadora. E aí, o John Ratcliffe vai visitar Cuba e ainda faz questão de exibir isso. O Trump, aliás, tem falado cada vez mais sobre assumir o controle de Cuba em breve, e parece que esse é o próximo passo dele. Seja lá o que ele fizer com o Irã, por mais que tente escapar dessa história.
with Iran, however he tries to slink away from that one. Yeah, once the US ends one Toda vez que os Estados Unidos encerram uma guerra, já começam outra. Essa é meio que a lição. A Ucrânia estava em paz em 2010, 2011. No dia da vitória, tropas russas, ucranianas e bielorrussas marcharam juntas quando a Ucrânia ainda era neutra. Naquela época estava acontecendo o aumento das tropas no Afeganistão. O Afeganistão fracassa e os Estados Unidos vão direto para a Ucrânia. Assim, o regime americano consegue se justificar. O regime imperial consegue justificar tirar mais dinheiro do bolso dos contribuintes americanos para financiar mais uma guerra, mais um pacote de ajuda de 40 bilhões de dólares. Quando a Ucrânia começa a fracassar, ou quando a campanha começa a desacelerar, ou entra num conflito mais congelado e prolongado, os Estados Unidos mudam o foco para o Irã. Os Estados Unidos fracassam no Irã, no que Robert Kagan, um veterano estrategista imperial, chama de a pior derrota da história americana. Muito pior do que o Afeganistão ou o Vietnã. E então os Estados Unidos seguem em frente. Agora estamos vendo voos de inteligência, voos de vigilância sobre Cuba, do mesmo tipo e da mesma forma que vimos sobre a Venezuela antes de o exército americano invadir Caracas e sequestrar o agora prisioneiro político e legítimo presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cilia Flores. Então, existe sim uma ameaça de invasão a Cuba. E eu fico me perguntando quais foram os termos que John Ratcliffe colocou na mesa e que tipo de ameaças ele fez. Mas eu presumo que ele estava lá justamente para fazer essas ameaças. Com certeza. Com certeza. Por que mais ele estaria lá? E foi por isso que tiraram o Maduro, para abrir caminho para isso, porque o Maduro estava do lado de Cuba. Resolveram essa parte. Agora, o próximo alvo. E como eu disse, eu fico impressionado que Cuba tenha resistido por tanto tempo, uma ilhinha bem ao lado do maior hegemon do mundo, que está dedicado a destruí-la há mais de 70 anos. E mesmo assim, conseguiram manter o sistema deles em condições impossíveis. Aconteça o que acontecer, o que eles já conquistaram é incrível. O fato de terem conseguido preservar o sistema por tanto tempo já é algo extraordinário. E, sinceramente, a forma como conseguiram fazer isso devia ser estudada, porque é um nível de resistência e criatividade que eu nem consigo imaginar. Sim, quer dizer, Cuba contribuiu muito para a humanidade. Ajudou a acabar com o apartheid na África do Sul. Os médicos cubanos, as brigadas médicas, fizeram muito pelas pessoas. Eles literalmente ajudaram gente que estava praticamente cega na Jamaica, oferecendo atendimento oftalmológico, cuidado com os olhos, de graça. Eu lembro que uma vez precisei levar pontos na Nicarágua e fui a uma clínica lá. Desculpe interromper, mas o Trump obrigou a maioria dos países a expulsar esses médicos, com exceção da Nicarágua, que está fora do controle dos Estados Unidos. Mas muitos países foram forçados a mandar embora esses médicos cubanos agora. Eles simplesmente expulsaram eles da Guatemala. Eu me lembro que precisei levar alguns pontos e recebi um atendimento médico de primeira. Fui atendido rapidinho numa clínica na Nicarágua. Aí perguntei para a enfermeira, onde você fez sua formação médica? E ela respondeu, em Cuba. Então eu perguntei, quanto eu te devo? E ela disse, nada. Eu simplesmente saí andando. Esse é o jeito cubano. Mas agora não sobrou mais nada. A revolução já não consegue oferecer o socialismo como abundância para o seu povo. Eles têm uma população super bem treinada, mas o tanque está vazio, literalmente, porque ficaram sem combustível de novo. Quando eles têm combustível, eles conseguem entregar. E boa parte da população está sendo forçada a sair. A gente está vendo crises migratórias. E o que vai ser de Cuba se os Estados Unidos alcançarem esse objetivo? Acho que uma coisa que dá para perceber, nas conversas com autoridades cubanas, eu perguntei isso a eles nos últimos meses,
é que eles dizem estar muito preocupados com isso. E que, mesmo com o terror econômico que os Estados Unidos estão impondo contra eles, ainda assim cooperam ativamente com os americanos no combate às drogas. Eles estão muito preocupados com a penetração dos cartéis e com a violência dos cartéis. E embora a violência tenha aumentado e a gente veja mais pequenos crimes em Cuba, antes praticamente não havia crime, aquele tipo de armamento pesado que apareceu quando as gangues começaram a tomar conta de partes da Jamaica ou de El Salvador, quando membros de gangues foram deportados dos Estados Unidos e surgiu a MS-13, isso pode acabar acontecendo também como consequência da abertura de Cuba. Além disso, tem o desmonte do que já foi um sistema de saúde de primeira linha, com tantas inovações, avanços médicos e na educação. Em Cuba, toda pessoa que você conhece, praticamente uma em cada duas, é profissional. Você encontra muitos estudiosos, muitos artistas. Havia tanto potencial ali. E o regime dos Estados Unidos parece simplesmente determinado a destruir tudo isso, de vez, e acabar com o que restava. Crush it finally.